Nossa redenção dependeu também do Espírito Santo. Estamos falando sobre o Espírito Santo, né? Então, esse é o tópico. A nossa salvação dependeu também do Espírito Santo. Como pode ser isso? Pois se Cristo, Ele garantiu com o seu sangue, com a sua morte, com a sua vida pura, o patamar para a nossa salvação. O Espírito Santo é o sinete desta garantia. Se o Espírito Santo não tivesse vindo à Terra, nós não teríamos sido salvos. Em outras palavras, se o Espírito Santo não ressuscitasse Jesus Cristo dos mortos, nós permaneceríamos mortos em nossos pecados. Olha o que eu falei, hein? Se o Espírito Santo não tivesse vindo ressurgir Jesus dos mortos, ressuscitar Jesus, nós teríamos permanecido mortos em nossos pecados. Esta é a fé cristã, que Jesus ressurgiu dos mortos. Não existe no mundo nenhuma liderança cujo líder ressuscitou dos mortos. Somente o âmbito cristão tem essa assertiva. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Somente os cristãos. Todos os líderes têm as suas tumbas. Mas a tumba de Jesus Cristo está vazia. E isto garante para nós o quê? A vida. E que tipo de vida? A vida eterna. A vida de ressurreição. Paulo fala, a vida de ressurreição. E a que devemos essa vida de ressurreição? A vinda do Espírito Santo. Naquele momento que ele ressurgiu, Jesus, lá no inferno, estava separado de Deus, na terra dos mortos. Nós ressuscitamos com Cristo. E de Jesus foi dito, hoje eu te gerei. Jesus foi gerado ali, lá no inferno, Jesus foi gerado. E com Jesus, nós que cremos nele, recebemos também este Espírito. Este mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. E por recebermos esse Espírito, nos é dado o privilégio de nos tornar filhos de Deus. Então, a nossa vida eterna depende do Espírito Santo também. Por isso que agora a graça está completa. Eu não preciso fazer obra nenhuma para ser salvo, exceto crer nas palavras de Jesus Cristo. Crer nas palavras de Jesus Cristo. Não é pelas minhas obras que eu vou ser salvo. O cristianismo não é salvação pelo esforço, mérito pessoal. Nós somos salvos pelo amor de Deus. Pela graça de Deus. Agora, quando nós cremos e agimos na palavra de Deus, nós temos fé. E com essa capacidade, nós nos tornamos filhos de Deus. Agora, note bem, quem nos convence do pecado é o Espírito Santo. Não são os discursos dos homens eloquentes, não são as histórias bombásticas ou as histórias maravilhosas dos homens, na boca dos homens, que nos convencem do pecado. Mas as Escrituras dizem que quem nos convence do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Aí nós
mais papéis do Espírito Santo em nossa vida, que nós temos que conhecer. Porque senão nós vamos fazer obras para sermos salvos. Nós vamos fazer sacrifícios. Se nós fazemos alguma obra, algum sacrifício, então a salvação já não é mais de graça. A salvação não é mais de graça, pois fizemos com esforço. Então, se fizemos com o nosso esforço, quem trabalha é digno de um salário, de uma recompensa. Mas se fizermos isto, estamos infligindo a lei de Deus, que somos salvos pela graça, que somos salvos unicamente pela fé. Se eu sou salvo pela fé, eu não tenho que guardar dia nenhum. Eu sou salvo pela fé. Eu não tenho que me esforçar por na minha própria força para guardar alguma coisa, fazer alguma coisa. Sou salvo pela graça. É outro patamar. E tudo isto é feito por intervenção do Espírito Santo. Pois Ele é que vai nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. É a tarefa dele. Nós seremos persuadidos pelo Espírito Santo. Não seremos persuadidos pela força ou braço do homem. Aí vemos a intervenção do Espírito Santo na nossa salvação. Por não entender isso, apraz ao homem fazer obras para Deus. O homem quer fazer obras para Deus. Aí ele vai se gloriar. Deus, eu fui tão bonzinho na terra. Veja as minhas obras. Eu fui tão caridoso. Eu fui tão atencioso. Eu fui tão inteligente, Deus. Eu mereço a tua salvação. As minhas obras. Olha que eu guardei aquele dia do descanso com a minha própria força, marcando hora, horário de início e término. E, olha aí, fiz a obra. Eu posso ter convicção e firmar diante da tua face. Eu fiz a obra, Senhor. Por isso eu sou digno da salvação. Não, querido. Você não é salvo pelas suas obras. Você é salvo pela graça, mediante a fé. Fé no quê? Fé na palavra de Deus. Pois as Escrituras dizem uma coisa: tudo é feito pelo meu Espírito. Aí está o patamar. Tudo é feito pelo meu Espírito. Se tudo é feito pelo Espírito de Deus, logo as coisas não são feitas pelas obras dos homens, para que ninguém se glorie, para que toda a glória seja dada a Deus. Como que eu vou dar toda a glória a Deus? Se eu for salvo pela graça. E a graça consistiu em que Deus fez-se carne, habitou entre os homens e pagou o preço. Lá na cruz ele pagou o preço. Aí então ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quem tirou o pecado do mundo? O Cordeiro de Deus. Quem é o Cordeiro de Deus? Jesus Cristo. E outra, quem nos convence hoje do pecado? O Espírito Santo. Ele nos convence do pecado. Então, a obra de salvação é uma obra baseada unicamente na graça de Deus. É sobre a plataforma de Deus que nós vamos ser salvos. Não é pelos nossos méritos, nem pelos nossos esforços, nem pelo nosso querer. Somos salvos mediante a graça. E aí, o Espírito Santo coopera conosco. Diz a Escritura que o Espírito Santo ajuda-nos em nossas fraquezas. Quando nós temos fraquezas que a gente não consegue dominar, cada um tem a sua. Uns gostam da fraqueza da droga, outros da bebida,
não é? E tem tantas outras fraquezas, não é? Ele quer ser o mais rico, ele quer ser o mais poderoso da terra. Ele gosta de se orgulhar dos seus feitos. Ele confia nas suas obras. Essa é a situação do homem. Aí está o problema. Quando o homem se gloria em si mesmo. Quando o homem se gloria na sua força. É o grande problema do homem. Não é pela obra do homem. Nós somos salvos pela graça. Não é por você guardar um dia da semana chamado descanso na sua própria força, no seu próprio zelo, na sua própria dedicação que você vai ser salvo. Somos salvos pela graça. E quem nos convence do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Assim, nós vamos dar toda a glória a quem? A Deus. Obrigado, Senhor, por essa providência. Pela tua providência nós somos salvos. Pelas tuas obras, pelo teu plano. E até nas nossas fraquezas tu vem e nos ajuda. Veja o plano de Deus. É tão detalhado que até nas nossas fraquezas mais íntimas ele vem e nos ajuda. E ele disse, o cristão vai cair 70 vezes 7. Você deve perdoar, Deus o perdoa. Pedro, 70 vezes 7 por dia, Deus dá o perdão. Veja a generosidade de Deus aí. Só basta, se você pedir perdão agora, você não vai entrar em juízo. Porque aqueles que estão em Cristo, nova criatura, eles são. Passou pelo juízo, por causa da justiça de Cristo. Ele está coberto pelo sangue do Cordeiro. E além disso, ele tem a ajuda do Espírito Santo. A ajuda do Espírito Santo nas suas fraquezas. E o Espírito Santo é quem, cura o nosso corpo mortal também. Assim como o Espírito Santo curou o corpo de Jesus Cristo, ferido, assim também nas nossas enfermidades, ele cura o nosso corpo mortal. É por isso que eu creio em milagres. Eu creio em milagres. Porque quem cura o nosso corpo? O Espírito Santo. Como eu já disse uma vez, doença é uma coisa espiritual, ela tem uma base espiritual. Jesus falou para uma pessoa, vai, não peques mais. Vai, não peques mais. Quer dizer, a causa daquela doença tinha um foco espiritual. Então, para coisas espirituais, solução espiritual. O Espírito Santo vivifica os nossos corpos mortais. Mais uma tarefa do Espírito Santo aí, que nós estamos colocando em evidência neste conhecimento do Espírito Santo. Beleza, né? O Espírito Santo ajuda em nossa salvação, pois ele nos trouxe a vida eterna. Ele deu a vida eterna para Jesus Cristo. Tu hoje foste gerado, disse Deus. Então, a primeira nova criatura gerada pelo Espírito Santo foi Jesus Cristo. E aí abriu a porta para que aquela plenitude de vida que estava em Jesus Cristo agora viesse a nós. E quando essa plenitude de vida que estava em Jesus Cristo vem a nós, nós nos tornamos nova criatura. E assim podemos participar do reino de Deus. Por Nicodemo, se você quer participar do reino de Deus, você tem que se tornar uma nova criatura. E isto vem somente quando a vida de Deus, a vida de Jesus Cristo, vem habitar dentro de nós. Este é o poder que nos é dado para quantos creem em Jesus Cristo se tornarem filhos de Deus. É o poder da visitação, morada do Espírito Santo dentro de nós. É uma boa nova, não é? É uma boa nova.